Mas para mim, especialmente falar aqui nesse lugar, e acho que falar nessa cidade que me acolheu, que é importante na minha vida, na minha trajetória, tem um lugar especial. Então, assim, eu já fiquei nervosa a semana inteira. Acho que por muita coisa que está acontecendo nesse momento, acho que por ser simbólico estar aqui, por ter meu pai de santo aqui, e eu estou muito orgulhosa, né, de ter ele aqui comigo hoje. A minha mãe veio na caravana de Canaã para esse momento. Acho que ela nunca tinha me visto, nunca me viu falar assim em público. Então, assim, acho que são um conjunto de coisas. Tem muitas pessoas queridas aqui, eu não vou nem citar nomes, porque todo mundo que está aqui para mim é importante. Então, assim, muito obrigada por vocês terem tirado um tempinho do tempo de vocês, né, da semana. Não sabia que amanhã era feriado, porque eu tô tão num ritmo maluco que eu não tô nem vendo que dia que é semana, que dia que é final de semana, que dia que é feriado. Eu tô trabalhando todo dia, o tempo todo. Então, mais uma vez, para mim, isso reforça a importância desse momento aqui, porque todo mundo podia estar curtindo a noite, descansando e já emendando feriado e estar aqui agora para a gente falar de coisas que são tão sérias e tão importantes. Não só para a minha vida, acho que para de todo mundo que está aqui. Meu Deus. Socorro. É para eu ficar mais chorona agora. Chega aqui, senta aqui na frente. Bom, então, falando de momento especial, eu vou falar para vocês de alguns trabalhos que eu tenho realizado. Um trabalho maior, né, que eu faço, que é um trabalho documental focado na questão da mineração. Desde que a barragem de Mariana rompeu em 2015, eu estou incessantemente fotografando, lutando, agindo, me movimentando nesses territórios impactados pela mineração. E o motivo eu ainda continuo tentando encontrar dentro de mim, mas enquanto fizer sentido para mim, eu vou continuar fazendo esse trabalho. Já me perguntaram várias vezes, você não cansa, né? É um assunto tão difícil, é tão duro, tão deprimente. E eu sei disso, e eu sinto isso o tempo todo, mas por algum motivo eu tenho minhas motivações para continuar fazendo, e por isso eu trouxe aqui hoje um recorte desse trabalho, porque ele é muito grande, é até difícil editar esse trabalho para apresentar, porque ele tem muitas camadas, né, e tem muitos territórios, então é difícil fazer essas escolhas, né, do que mostrar e como mostrar isso. Também trouxe um pouquinho dessa cobertura que eu fiz recentemente em Londres, com o caso de Mariana, que está sendo julgado nesse momento na Inglaterra, e aí eu vou contar um pouco mais para vocês como é que está sendo essa cobertura, como que foi e continua sendo, porque eu ainda não parei. E depois eu queria falar um pouco também sobre esse lugar, porque eu acho que é muito importante, né, isso que hoje ele falou, da importância de valorizar esse território, de entender a importância da gente estar aqui, da importância da troca com essas pessoas que vivem nesse lugar. Eu acho que é um desafio muito grande, mas eu acho que ele é muito importante, que a gente se exercite para fazer que o trabalho ele faça sentido no território onde a gente está. Então, tem que ter essa troca, para que as coisas sejam mais legítimas. Então, como a gente está num primeiro momento, né, a gente está fazendo o primeiro encontro fora do centro da cidade, né, porque geralmente os encontros do Foto em Pauta acontecem no centro mais acessível da cidade. E aqui a gente ainda está perto do centro, mas aqui já é um território, de certa forma, que é um pouco esquecido na cidade, que tem um pouco mais marginalizado. Mas, para mim, esse território aqui é muito especial, ele é muito importante. Eu convidei várias lideranças, várias pessoas que eu conheci aqui ao longo dos últimos anos. Infelizmente, por vários motivos, é difícil mesmo trazer as pessoas. Mas semana que vem, na terça, a gente vai estar lá no Papagaio, também que são pessoas que eu conheci recentemente. Gabriel está aqui, eu estou muito feliz de te ver aí. A gente vai para lá e acho que a gente tem que fazer esse esforço de descentralizar, de sair da zona de conforto também e conhecer a cidade por outros ângulos. Então, acho que esse desafio de estar aqui agora, para mim, tem esse papel. As pessoas aqui importam, são importantes, fazem a cultura, e esse território aqui é a base da cidade, né? Foi aqui que a cidade começou a se construir. O povo da cidade que construiu Belo Horizonte veio desse território, é desse território. Então, é mais importante ainda a gente conhecer, reconhecer e fazer trocas
porque a fotografia ela não é só a imagem em si, é toda a relação que se constrói por trás, né, até que a imagem possa existir. Então, eu vou começar a mostrar aqui para vocês um pouquinho do trabalho que eu venho fazendo, né, em relação à questão da minha documentação em relação à mineração. E esse trabalho eu já apresentei em vários outros lugares. Eugênio, você pode passar para mim? Eu circulei com ele em alguns festivais esse ano, mostrando um pouco desse resumo, assim, né? Que é muito difícil resumir. Mas de alguns territórios que eu já acompanho. Pode passar. Quer que apague? Quero. Não sei, o que vocês preferem? A Patrícia está fazendo a nossa interpretação, agradecer ela. Se alguém, acho que ninguém está usufruindo no momento, né? Eu vou deixar ela descansando aqui, se aparecer alguém, pode ser? Né, Patrícia? Senta aí, assiste aí. É outra luta que a gente tem, a gente conseguiu algumas vezes levar pessoas que usufruem, mas nem sempre aparece. Nós vamos continuar lutando. Eu queria começar com esse mapa, que é uma fotografia desse território onde nós estamos, né? Eu não sei se vocês têm alguma facilidade de entender mapas, mas eu queria, para ser mais sucinta possível, esse território é onde a gente vive. E tudo isso aqui em volta, essas serras que circulam a cidade de Belo Horizonte, são as serras que têm a maior quantidade de água e de nascentes no entorno da nossa cidade. E não só água, porque onde tem água tem minério, onde tem minério tem água. Então, assim, é um território extremamente importante, não só por ter minério, por ter água, mas tem uma biodiversidade que é incrível, que é característica desse território e que não existe em nenhuma outra parte do planeta. Então, tem espécies endêmicas nesse entorno aqui dessas serras que só existem aqui. O cume dessas montanhas absorvem água como nenhum outro lugar no planeta. Eles têm uma camada, acho que tem biólogos, tem pessoas da geografia, tem pessoas aqui da geologia que vão poder confirmar e trocar aqui com a gente também em algum momento. Mas o que eu aprendi documentando sobre essa temática é que essas serras elas são tão importantes para o planeta e, ao mesmo tempo, todos esses pontos vermelhos aqui, né, laranja, vermelho, amarelo, é onde tem o melhor, né, e o mais rico minério de ferro do Brasil, né, e um dos melhores do mundo, onde ele é mais rico. Temos também lá no Pará, né, na região de Paraupebas também, o minério de ferro também, que é muito rico no país. Mas eu queria trazer esse mapa para a gente entender onde nós estamos e onde está essas montanhas que são alvo dessa ganância das mineradoras há mais de 300 anos em Minas Gerais. O nosso estado surge com a mineração, desenvolve com a mineração, e a gente está aqui agora sofrendo as consequências desses 300 anos de exploração desses territórios. Então, aqui eu trouxe esse mapa. Tem um próximo que a gente pode mostrar aqui, as cidades que fazem parte do quadrilátero ferrífero, que é assim que ele é chamado, que ele forma quase que um quadrado mesmo. Então, é onde estão as cidades que são alvo direto, que sofrem diretamente os impactos de mineração, né? Catas Altas, Caeté, Santa Bárbara, Barão de Cocais, Mariana, Ouro Preto, Ouro Branco, Congonhas, Itabirito, Brumadinho, Mário Campos, enfim, Nova Lima, Rio Acima, todo esse território aqui é onde está, né, o nosso melhor minério. E Belo Horizonte está aqui, ó. A gente está vizinho de tudo isso, mas nós também estamos afetados por essa atividade que já coloca em risco há muito tempo os territórios e os mananciais, né, de onde vem a água que abastece a cidade. Podemos. Eu queria ir passando as fotos e mostrando para vocês alguns desses territórios impactados. Não sei se todos vocês já foram, já conheceram. Aqui nós estamos na Serra, a foto anterior, a gente está na Serra da Moeda, exatamente onde a gente está tentando preservar, porque é exatamente nessa paisagem incrível, maravilhosa, com essas espécies maravilhosas endêmicas, essa transição, né,
Aqui já é quase cerrado mesmo, né? Mas é uma transição Mata Atlântica e cerrado ainda, esse entorno de Belo Horizonte. Aqui é a nossa Serra do Curral, que a gente está tentando proteger a todo custo, para que não apareçam mais crateras como essas, né? A gente está tentando transformar isso em parque, para que eles parem a mineração na Serra do Curral, porque isso já impactou absurdamente esse território, que a gente quase não vê, né? A cidade está toda lá embaixo, a gente vê só uma casca e não faz ideia do que tem por trás. Se vocês já passearam por lá, já caminharam, já andaram de bike, já subiram a serra, sabem que isso aqui é a paisagem comum que tem lá atrás da serra. E, infelizmente, eles fazem tudo isso para esconder de nós mesmos, para que a gente não possa ter acesso. Apesar de que, recentemente, está tão descarado tudo isso que a gente está vendo tudo muito perto da gente, não fazem questão mais de esconder, né? Está tudo muito liberado já. Nosso minério de ferro indo para o Espírito Santo, onde ele vai ser escoado para alimentar a indústria do mundo inteiro. Principalmente para a China, que é onde vai nosso minério. Aqui é uma explosão de dinamite, próximo do Morro da Água Quente, fica atrás da Serra do Caraça. Isso é muito comum. Todas as casas e comunidades que estão aqui nesse entorno sofrem com contato direto com o pó do minério, porque ele, né, assim quando dinamitam, esse pó vai diretamente para a casa das pessoas. Então, elas têm que lidar com várias doenças, vários problemas respiratórios, de pele, câncer, né, que não são diagnosticadas, não dizem que foi, né, causado por contato direto com esse pó, né, mas a gente sabe que sim, é uma irresponsabilidade das empresas, né, de fazer isso a céu aberto e de não ter esse anteparo, né, para preservar a vida das pessoas no entorno. Não só das pessoas, né, gente? A gente está falando de meio ambiente. Então, é tudo, todas as espécies e tudo que envolve, né, esse território. Isso tem algumas imagens aqui também da cobertura da tragédia de Mariana, Brumadinho, né, do crime que destruiu, né, esses territórios e que continua destruindo, porque a tragédia ainda não parou, né? Infelizmente, as consequências são ainda piores, né, do que a própria tragédia. A gente vê os desdobramentos disso ao longo dos anos. Aqui é bem no córrego do Feijão, onde a barragem rompeu. A barragem ficava aqui bem atrás dessa estrutura, que é uma estrutura de tratamento de minério, que eles chamam de ITC. E o rejeito veio destruindo aqui tudo. Essa é uma das poucas estruturas que se manteve de pé após o rompimento. E tinha um escritório de segurança, o que é uma grande ironia dessa cobertura que eu fiz, porque quando eu fui para Brumadinho, eu já tinha tido uma experiência anterior em Mariana, então eu já sabia mais ou menos o que eu queria de imagem lá. Eu não queria ficar repetindo aquelas imagens da tragédia em si, enfim, das coisas pequenas que eu ia encontrando pelo caminho e das coisas enormes também, mas eu queria mostrar a cara que a mineradora tinha por dentro das estruturas, como que ela se apresentava no território, como que ela lidava com isso fisicamente nos espaços. E eu não encontrei muitos vestígios da empresa diretamente, assim, mas foi um grande achado depois de 20 dias, depois do rompimento, depois que a imprensa foi embora para poder cobrir outras tragédias, né? Na época aconteceu aquela tragédia do Flamengo, né? E aí a imprensa se deslocou para fazer essa cobertura, e aí eu consegui entrar finalmente na área quente, né? Como eles chamavam, e acessar essa área principal onde a barragem rompeu. E aí eu cheguei numa sala, que é essa sala de segurança e controle, o que é uma grande ironia, né? Pensar que a sala onde guardavam, né, os documentos que representavam, né, essa segurança para a classe trabalhadora, manteve de pé. E as pessoas foram todas assassinadas por esse rompimento. Então, quando eu entrei nessa sala, foi um misto de muita coisa, de emoção, de tristeza, de sofrimento, mas também de muita euforia, porque foi o único espaço que eu encontrei de pé dentro da mineradora. E todo esse contexto me representou muito para mim o que significava o crime que essa empresa tinha cometido.
E aí quando eu encontrei esse crucifixo ali na parede, isso me mexeu muito comigo, né? Como se fosse sangue mesmo, né? Como se isso aqui representasse o sangue das pessoas que foi derramado nesse território por causa de uma ganância, né? Por lucro. E aí eu passei uma tarde dentro dessa sala, abrindo gaveta, mexendo, tinha uns bombeiros comigo lá e eles meio que empolgaram ali de ver as coisas, me mostrando o que tinha na sala. E a gente ficou procurando vestígios do que tinha ainda nessa sala aqui guardado. E só depois de um tempo que eu imprimi essa foto enorme numa exposição, que eu vi que tinha uma luzinha acesa dentro da gaveta, que eu não sei o que era essa luz. Parecia que tinha algum eletrônico ainda ligado na sala, apesar de que a barragem, a área da mineradora estava toda sem energia. Eu gosto de trazer essa imagem, apesar dela ser uma imagem simples, assim, mas eu acho que ela diz muito sobre o que é a cara dessas mineradoras, né? Como representar o cinismo, como representar a crueldade que de como elas agem, né? Nos territórios e com essas pessoas. E aí tinha essa placa dentro do córrego do Feijão. Aqui também tem uma cava, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Inclusive essa cava que está aqui atrás, eles usaram para jogar o rejeito que eles foram tirando de uma região, eles foram jogando lá dentro. E aí eu encontro essa placa, e não era só essa, tinham várias outras placas dentro da área do córrego do Feijão que diziam sobre esse marketing que a empresa usa para poder convencer as pessoas de que elas estão fazendo um bom negócio, que vale a pena o que elas estão fazendo. E aí dizia de missão e visão da empresa. A missão da Vale é transformar os recursos naturais em prosperidade e desenvolvimento sustentável. E a visão é ser a empresa de recursos naturais global número 1 em criação de valor de longo prazo, com excelência e paixão pelas pessoas e pelo planeta. E aí é um soco no estômago, né? Você está vivendo aquilo ali, você está vendo as pessoas sofrendo, chorando, procurando um familiar, né? O maior crime, né? Envolvendo número de pessoas trabalhadoras, né? Em empresa. E você lê isso aqui numa cobertura, você fala assim, gente, não dá, sabe? Não encaixa, as coisas não encaixam. E assim, a comunicação deles é muito bem feita, né? E aí não é só dentro dos espaços onde ela atua. Ela ocupa tudo a nosso redor. Eu estou escutando Spotify, eu não pago Spotify, mas todos os dias eu tenho que ouvir as propagandas da Vale o tempo todo. Eu estou ali ouvindo uma música tranquila e de repente entra uma propaganda da Vale dizendo que minério é importante, que ferro é importante e que a gente tem que engolir isso goela abaixo, de que a gente vai ter que conviver com isso mesmo, porque não tem outra solução, sabe? É o que temos. Então a gente tem que engolir isso. Então, assim, vão invadindo os espaços de cultura, vão invadindo os territórios, vão invadindo nosso ouvido, né? A gente está ali tentando um momento de descanso e tal. Não, eles obrigam a gente a lidar com isso. Eu aprendi que não dá para a gente negar a importância dos minerais na nossa vida, porque a gente usa o tempo todo minerais, né? Mas uma coisa que não dá para engolir é a forma como estão fazendo isso, é o jeito como eles estão extraindo o minério, é a forma como eles estão lidando com os territórios, com as pessoas, com o meio ambiente, com os animais, com a floresta. Não faz sentido, sabe? E achar que a gente não tem outra forma de fazer isso e que a gente vai ter que engolir, que a gente vai ter que fazer do jeito que eles fazem. E outra coisa é que uma coisa que pouco se discute na nossa sociedade é em reduzir o consumo. Porque é uma sociedade desenfreada do consumo, que a gente vai consumir todo esse mineral até acabar com tudo, inclusive acabando com a gente mesmo, que é isso que a gente está fazendo agora, e não repensar a forma como a gente está usando os produtos. Não se dá conta do quanto que isso está impactando a nossa própria vida. Consumir, jogar fora, como se fosse eterno, né? O espaço para armazenar o tanto de lixo que a gente consome e que a gente joga no planeta o tempo inteiro. Então, assim, tem várias coisas que poderiam ser questionadas dessas propagandas que acho até muito imbecis. Mas é a forma como eles entram na vida da gente e enfiam isso goela abaixo e convencem a gente que não tem outro jeito. É isso aqui mesmo, vamos ter que engolir essas propagandas. E aí
O pior é usar da cultura, usar da arte, usar da poesia, usar do nosso imaginário para poder consumir tudo que a gente tem. Então, assim, eu sou muito crítica mesmo a usar isso dentro da cultura, principalmente porque, sinceramente, é a forma como eles conseguem entrar na mente das pessoas, como conseguem consumir, né, o nosso imaginário e fazem a gente de idiota mesmo, assim, né? Porque eles vão usando todos os artifícios que eles podem ao nosso redor para poder deslegitimar o que a gente sente, deslegitimar o que a gente acredita, deslegitimar a nossa forma de enxergar criticamente o mundo. Foi. E, enfim, eu queria dar esse adendo aqui, porque essa placa me irrita profundamente, e isso me traz muitos rancores, assim, de todas as coisas que eu venho vendo, sentindo e lidando, né, nesse período. Esse nome, não tem um nome para isso, né, que é greenwashing, e agora está na moda falar isso, né. Continuo usando essa estratégia, que é uma estratégia que sempre existiu, mas que agora, né, tem outras roupagens de exploração. Podemos passar. Bom, e aí, né, depois de ver isso, de como eles vão usando, né, dos espaços, do nosso imaginário, né, da nossa vida, a gente vai vendo os cenários que vão deixando pelo caminho, né? Chegam com uma promessa de uma ilusão mesmo de emprego, uma ilusão de que vai melhorar a vida das pessoas, de que vai dar condições melhores de trabalho, condições melhores de vida, e dão mesmo, porque de certa forma no início tudo é muito bom mesmo, só que depois as coisas vão ficando difíceis e aí eles vão começando a tomar e não dá mais retorno, né? A gente não tem nem o mínimo do que deveria ser necessário para que essas empresas pudessem usar dos territórios. Elas não devolvem nem o básico do que a gente deveria receber. E, além de tudo, né, o recurso que poderia ser usado, né, para a saúde, para a educação, né, para a preservação, né, que geralmente eles têm que dar essas compensações, 70% desse valor é sonegado. Então, o que fica, né, se a gente está também vendendo esse minério a preço de nada, né, e continua exportando isso para o mundo todo e quase nada fica aqui com a gente. Essa é de Barra Longa, que é uma das cidades também impactadas ao longo do Rio Doce. Brumadinho, né, os primeiros dias de cobertura, logo quando a barragem rompeu e ainda estavam se procurando os familiares, né, das vítimas. Aqui, essa foi a primeira noite no Córrego do Feijão. Assim que rompeu a barragem, 3h30 depois eu consegui chegar no córrego. Nunca tinha ido lá. Já tinha ido várias vezes a Brumadinho, mas nunca tinha ido a essa comunidade. E não tinha luz, não tinha água, as pessoas estavam sem informação. E foi a primeira vez que o Corpo de Bombeiros listou, né, nome de todas as pessoas as que já tinham sido encontradas, que ainda faltava encontrar. E era uma lista interminável e um clima de total desespero. Esse foi quando eu acompanhei o grupo de buscas que ficava na zona quente e que fazia as buscas, principalmente nesse período, que foram várias etapas de buscas e ainda continuam fazendo, porque faltam 3 pessoas ainda para ser encontradas em Brumadinho. Não pararam as buscas enquanto encontrarem a última pessoa, né? Infelizmente agora são pequenos fragmentos que são encontrados e esses fragmentos ainda estão sendo estudados, né? Porque tem pessoas que foram enterradas com um membro, sabe? Então, assim, foi tudo muito parcelado esse processo de descoberta, né, das pessoas. Então, quando eu fui nesse período aí, eles estavam usando a técnica com os cachorros. Então, e os cachorros nesse período foram responsáveis por encontrar 80% dos corpos. Então, foi um momento muito, ainda estava muito fresco, estava tudo muito intenso. Tinha gente do mundo todo ali acompanhando e esperando, né, encontrar alguém. Essa é uma área que foi totalmente varrida, onde ficava pousada em Brumadinho, né? Algumas pessoas
que nem eram aqui da região, estavam hospedadas nessa pousada porque queriam conhecer Inhotim. E essas histórias me atravessaram muito porque eram pessoas que não tinham nenhuma relação com Minas Gerais, não tinham nenhuma relação com Brumadinho, estavam aqui passeando, conhecendo um lugar que é muito legal, né? O mundo inteiro quer vir aqui conhecer Inhotim. E teve uma família, especialmente, que 5 pessoas da família morreram juntas. Então, assim, eu fui entrando nessas histórias e fui conhecendo pessoas e fui me envolvendo com elas de uma forma muito profunda, a ponto de perder até o senso de mim, assim, né? Eu tinha perdido meu pai em dezembro, um mês antes do rompimento da barragem, então eu ainda estava vivendo um luto, né, do meu pai, e eu lidei com esse luto me envolvendo com outros 272 lutos. Foi uma coisa louca que eu não sei explicar, mas eu senti que eu tinha que seguir, que eu tinha que fazer, que eu tinha que estar ali. Só foi bater 6 meses depois, quando eu fui bater lá na porta do Pai Ricardo, eu falei, preciso de socorro, não sei como lidar mais com isso. É muito duro, porque são pessoas incríveis, né? Comunidades tradicionais maravilhosas, pessoas muito aguerridas, comunidades quilombolas, comunidades indígenas, né? E aí, quando eu conheci a comunidade da Cacique Angoró, que ficava ali à margem do rio Paraupeba, e aí não dá para falar da morte de vítimas, né? Não cabe no número de 272 pessoas. É a morte de um rio, que é a morte de uma cultura, que é a morte de uma memória, que é a morte da ancestralidade, que é a morte de um parente que não tem nome, né? Não dá para nomear, né? Eu fui aprender muito com essas pessoas. Assim, tudo que eu sou hoje e tudo que eu aprendi, eu devo a elas. Então, assim, o meu trabalho ele tem uma bibliografia enorme. E a maior parte da bibliografia do meu trabalho são as pessoas. Porque são elas que me dizem para onde ir, como ir, o que falar, o que fazer em cada momento. Aí eu Rio Paraupeba, uma criança, Pataxó, que estava ali rezando, e eu passei a tarde com ele ali andando na margem do rio, e ele me contando, né, o que ele estava sentindo, falando o que significava aquilo para ele. Eu já tive muitos momentos assim muito marcantes que eu nunca vou, né, não tem como, isso atravessa a vida da gente de uma forma avassaladora, mas isso também faz a gente crescer muito em muitos aspectos. Você passa a enxergar um mundo totalmente diferente. E eu trouxe essa imagem porque para mim é a resistência, né? Eu acho que tem esse momento do meu trabalho que é da dor, que é profundo, que é muito duro de lidar, mas também tem um momento que é o que me faz, eu acho, que continuar, que são esses momentos de festa, assim, são esses momentos de estamos vivos, precisamos continuar aqui, nós somos resistência a esse lugar, a gente está aqui porque precisamos estar aqui, e isso me ensina muito. Eu já pulo uma parte muito grande da história, porque o povo Pataxó foi atingido na bacia do Paraupeba, perderam esse território porque não dava mais para comer, não dava mais para plantar, não dava mais para nadar. As crianças já não tinham mais o contato com a água, né? Desde criança elas já estavam ali, as pessoas desde criança já estavam ali aprendendo, né, dos costumes, perderam totalmente isso. E isso é irreparável. E aí ficou difícil manter a vida, né? E aí eles tiveram que sair desse lugar, tiveram que vir para Belo Horizonte, morar na periferia. Foi um período de muita dureza. Depois acho que a Angoró pode falar um pouquinho para a gente, né? Dar um testemunho aqui também, que ela está aqui. E aí são muitas histórias, né? São muitos capítulos, assim, são intermináveis, porque a história ela não é linear, né? Ela faz muita curva. Tem hora que ela é circular, tem hora que ela, né, tem altos, tem baixos, mas assim, eu vi muitos momentos de conquista também durante esse período, né? De muita luta, de muita briga, mas para conquistar aquilo que deveria ser básico, assim, deveria ser o mínimo, né? Que o Estado e que essas mineradoras poderiam fazer por essas pessoas. E vi também, nesse período, logo depois do rompimento de Brumadinho, 7 comunidades serem evacuadas. Esses números, né, essas pessoas não estão sendo contabilizadas, mas a gente sabe
que tem pelo menos 3.000 pessoas que estão deslocadas dos seus territórios por causa da mineração. Eles acionaram um alarme em 7 cidades, continuam acionando, né? Vocês devem ter visto o caso recente em Santa Bárbara. Nessa época, eles acionaram um alarme de madrugada para aterrorizar as pessoas, porque elas estavam traumatizadas, todo mundo vendo televisão, Brumadinho, estava muito recente, e as pessoas ficaram desesperadas, tiveram que abandonar suas casas, porque avisaram que as barragens estavam rompendo, e elas nunca mais puderam pisar nos seus territórios, elas foram proibidas de retornar, estão vivendo em casas alugadas, estão vivendo na cidade, estão vivendo numa outra forma de vida que não é a delas e estão tendo que se acostumar a outra vida, mais uma vez, porque estão sendo sacrificados pela mineração. Esse senhor, que é o seu José, está em Itabira, ele é muito vizinho, assim, ele é o vizinho mais próximo da barragem do Pontal, que é uma das maiores barragens em risco de rompimento em Minas Gerais, e ele deve estar aqui aos 50 metros da barragem, logo depois desse muro aqui já é a barragem. Então, provavelmente, se essa barragem rompe, a primeira casa a ser atingida é a dele. E ele passa o dia vigiando a barragem. Essa cena aqui não é uma cena que foi feita para fotografia, ele faz isso o tempo inteiro. O tempo inteiro ele sobe nesse muro para poder ver como é que está. E ele já não está mais lá. Que eu recentemente conversei com ele, ele falou, infelizmente não deu mais para ficar, porque me pressionaram muito e eu não tive como, eu tive que sair. E aí eles já demoliram a casa dele. Então, assim, é muito... Nossa, são muitas histórias, é muito profundo isso. E eu fico refletindo, eu fico lendo, eu fico estudando sobre isso, tentando entender essas ferramentas que as mineradoras, as empresas, né, vão criando para poder conquistar, dominar esses territórios. Na época eu tentei publicar muito e foi muito sofrido, porque eu não conseguia publicar, porque os veículos aqui não davam espaço para poder falar disso. Porque eles achavam que era teoria da conspiração, que existia essa possibilidade de que as mineradoras estavam causando terrorismo para poder dominar territórios. E eu briguei muito por isso e falei, não, eu tenho certeza que está acontecendo. Eles conhecem esse território, eles falavam, ali tem ouro. E nunca puderam explorar porque esse território é protegido. E aí eu tentava e não conseguia. E depois as coisas foram ficando mais claras com o passar do tempo. Agora já vai para 5 anos que essas pessoas foram evacuadas. E hoje, o que parecia ser uma conspiração lá atrás está se tornando, né, está mais comprovado do que tudo, de que de fato também faz parte da estratégia de dominação de territórios, que chama terrorismo de rompimento de barragem, né, e continuam acionando alarme, continuam aterrorizando as pessoas e amedrontando. E junto de tudo isso, né, além, né, desse sofrimento todo, tem muita resistência, tem muita luta, foram muitas manifestações, foram muitos momentos de frente para o Tribunal de Justiça, foram muitas viagens fora de Minas, né, para Brasília, para poder denunciar isso lá. E hoje, infelizmente, a gente está vivendo um dia de luto, mais um, né, que a gente foi golpeado. Eu falo a gente porque eu me sinto também golpeada. Acho que todo mundo que está vivo e que respira e que sente deve se sentir golpeado. Leu uma notícia de que a justiça inocentou as mineradoras que causaram o rompimento da barragem Mariana. Então, a justiça brasileira hoje decretou que os réus, que eram réus, foram inocentados. Então, eles não têm responsabilidade pelo que cometeram. Foram 22 pessoas inocentadas e as 3 mineradoras. Então, é como se tivessem jogado, né, uma pedra em cima dessa história para a gente não tocar mais nesse assunto. Só que o caso continua acontecendo, e aí é quando eu entro com essa história da Inglaterra, que foi esse último trabalho que eu realizei. E aí a gente vai falar dele agora. Mentira, antes de falar dele, eu vou apresentar um curta documentário que eu fiz no ano passado, e que a gente ganhou o prêmio Megafone, né? Fiquei muito orgulhosa de ter ganhado o prêmio, apesar de ser uma história tão sofrida, mas conseguimos fazer barulho com esse trabalho. E a gente continuou falando disso. Eu queria apresentar para vocês um pouquinho. Esse tem que ter áudio.
volta, porque foi tirado de nós, não foi nós que fomos lá cometendo o maior crime trabalhista e o crime ambiental da nossa história hoje, no nosso país. Não foi a Caturão, não foi a Naúde Joana. E a gente viu cenas que a gente não quer ver nunca mais. Eles imaginaram que se a gente tivesse até muito lá, não tivesse feito trabalho, era uma aldeia bonita, né, totalmente diferente do jeito que estava tão virada assim, fosse mulher bonita. Era uma coisa diferente, porque era um lugar que a gente escolheu para viver, em paz, não era dessa forma que está hoje. Enquanto na minha comunidade, a Vale só reconhece 9 famílias e a gente tem 25 famílias aqui dentro do território hoje. E a gente ainda não tem uma indenização definitiva. A Vale não traz nada aqui dentro do território. E a gente vive esse crime de racismo 24 horas. Para a gente foi uma tristeza enorme, porque tirou a nossa sobrevivência, né, de nós ter a nossa água potável. E a água do rio nós utilizávamos para banho, para pesca, lavar nossos copos, pratos, né, panelas. Quando o governo anunciaram que não poderia mais ter acesso ao rio, não ter mais acesso aos peixes, né, não ter mais acesso à pesca, isso nos afligiu muito grande. Aí saiu a análise do solo, constou que estava poluído, que realmente não poderia comer das plantas. E simplesmente hoje nós estamos com uma pendência enorme de não ter uma saúde com um diagnóstico. Foi tirado nosso chão, nosso direito de plantar, nosso direito de viver, nosso direito de dar continuidade à nossa tradição e salário. Não paga a liberdade dos nossos filhos, não paga a saúde dos nossos filhos, o bem-estar dos nossos filhos, a liberdade de ir, de brincar na natureza, de estar solto. Aí a gente precisou sair do nosso território, né, após esse crime, de morar na cidade, passar por todas essas dificuldades. Quando a gente foi para a cidade, 22 pessoas pegou Covid. A gente só não morreu por causa do SUS, porque até o direito da comunidade de ser reconhecida como indígena foi negado. Porque eles falavam que só reconhecia se a gente estivesse no território, sabe? A gente foi chamado de índio urbano, de índio falso. Você entrar numa loja, você sofria crime de racismo. Se você entrar no mercado, você sofria crime de racismo. Se você ia para a luta com as declarações de indígenas e mostrar que os carros nem guiavam, entendeu? Que não acreditavam que a gente é indígena, que achavam que ser indígena é só ter característica dos parentes lá da Amazonas. Quando a gente falava, mas essa terra é muito pequena para vocês, não tem rio, vocês precisam do rio. Mas na situação que a gente estava, a gente não tinha outra escolha. Ou a gente via para cá peitar a vida dele, ou a gente ficava na favela e não via todo mundo, porque não tinha assistência. Então foi um mecanismo também que a gente criou para poder o nosso grupo ser novamente reconhecido. Nosso dano só vai aumentando, um dano de psicológico, de dores, de doenças,
sofrimento sobre as crianças, né, e os adultos, de ver seus filhos naquela situação. A nossa justiça não está resolvendo nada. Ela está simplesmente estacionada e deixando a empresa fazer da forma dela. Esse ponto nós chegamos, que a Mari colocou nós, né? Não foi nós, foi a própria Mari assassina. Ela é exterminadora, né, de povos. Nós sabemos o que ela faz com nós. Nós sabemos que ela não quer pagar nada. Nós sabemos que ela quer tirar mesmo, desunir nós, nosso povo, porque o dia a dia ela faz isso mesmo. Nós fizemos. É aqui dentro dessa mata. É lá na cidade, se nós quisermos estar na cidade. Se nós estamos na cidade, nós não vamos deixar de ser igreja. Índio não se faz, é a nasce. Mas nós vamos ficar na esperança de um dia nós vamos sim conseguir, nós vamos estar na terra, vamos ter nossa liberdade de novo. É isso que a gente passa, vamos ter nosso direito de votar, de comer, de pescar. Mas enquanto isso nós estamos ali lutando e tentando, né? Que eles aprendam, porque somos espelhos para eles, né? Daqui a pouco eu quero chamar a Gorrock para falar um pouquinho com vocês. Eu vou só para continuar, para a gente apresentar esse outro trabalho e a gente conversa um pouquinho. Eu queria contar para vocês que é um momento que a gente está vivendo agora de um pouco de esperança, assim. Talvez a gente esteja esperançando à toa, mas eu acho que tem que ter esperança para acreditar em que alguma coisa pode ser feita. Apesar da notícia horrível que a gente recebeu hoje, né, da Justiça Brasileira, a gente está esperando o julgamento do caso na Inglaterra. O caso na Inglaterra não parou. Começou no dia 21 de outubro. A BHP está sendo processada lá por mais de 620 mil pessoas atingidas pela barragem na bacia do Rio Doce. Essas pessoas ajuizaram o caso e é o maior caso coletivo da história. Não só do Brasil, mas é do mundo. É o maior caso coletivo. E tudo é muito grande, assim, os números são grandes, os danos são grandes, os valores são enormes, mas na verdade isso só representa o tamanho que foi esse desastre, que é o maior crime ambiental que aconteceu no nosso país. Isso não pode nunca ficar invisibilizado, isso não pode nunca ser esquecido. E é uma forma de fazer isso que é o que me motiva a continuar fazendo imagens, porque isso é a história que está acontecendo. E aí eu fui para a Inglaterra para acompanhar o início do julgamento e eu acompanhei alguns grupos que viajaram para lá. E aí vocês podem imaginar, né, numa imagem dessa ou de todas as outras que vocês vão ver, a dificuldade que é fazer essas pessoas saírem da casa delas, do conforto, da vida que elas levam, para poder deslocar, atravessar o continente para ir lá fazer essa luta, que é uma luta tão forte, tão legítima. Após 9 anos, elas continuam firmes e brigando pelo direito delas. E assim, pode passar, é uma dureza, mas é um privilégio também estar perto delas, porque a força que essas pessoas têm para poder conduzir tudo isso até aqui, de cabeça erguida, para mim é o grande mistério, assim, do quanto que nós, seres humanos, conseguimos nos adaptar e nos ajustar, e ao mesmo tempo não desistir e acreditar que algo possa acontecer de positivo. Porque foi só paulada, 9 anos de muito sofrimento. E as pessoas estavam ali relatando as dores delas, falando do sofrimento todo que elas tiveram nesses últimos anos. Tinham mães, né, como o caso da Pamela, que perdeu a filha de 5 anos, que morava em Bento Rodrigues, que nunca tinha falado. Ela começou a falar recentemente sobre isso. Depois de 9 anos ela começou a falar sobre isso para a imprensa. Então é desgastante também ter que se expor, se colocar, falar para a mídia do mundo inteiro. Então todos os canais de comunicação do mundo estavam ali acompanhando esse momento. E ver, né, esses rituais acontecendo na Europa, né, um negócio para mim que me chocou. Em vários momentos
eu me emocionei vendo eles ali manifestando a cultura, manifestando aquela força, né? Levando a cultura para lá e mostrando, olha, a gente lida com isso dessa forma, sabe? Então, assim, a imprensa ficou louca na hora que viu, né, as comunidades ali, o jeito que elas estavam manifestando, o jeito que elas falavam desse tema lá. Essa é a corte inglesa, é onde o julgamento está acontecendo. Eles fizeram esse protesto no primeiro dia, para poder mostrar para os acionistas, né, e para as pessoas que estavam ali presentes para acompanhar o julgamento, sobre o tipo de água que eles estão consumindo, a vida que eles estão levando aqui no Brasil, como que eles estão sendo tratados depois desse crime, e ofereciam essas garrafinhas de água contaminada do Rio Doce para eles que estavam entrando ali para o início do julgamento. Essa imagem eu queria falar um pouco porque eu nem publiquei essa imagem porque ela foi proibida, assim, tipo, a gente entrou na sala de julgamento e eles falaram que não podiam fotografar os corredores, mas na hora que eu vi essa cena eu falei, não dá, não vai dar, essa aqui eu vou roubar mesmo, porque eu achei ela muito simbólica, é muito forte, representa muito para mim, acho que esse momento que eles estão vivendo, né, ter que encarar todo esse sistema em outra língua, com outra cultura, né, outro tipo de alimentação, outro tipo de pensamento, eles estarem levando isso aqui acreditando que é possível fazer algum tipo de justiça para essa história. E aí dentro do parlamento, que eles foram convidados para falar e contar um pouco da história, eu falei da Pamela, a outra mãe, ela perdeu o filho, que é o Tiago, 7 anos. Eles eram crianças juntos, né? Brincavam juntos lá em Bento Rodrigues. Além das 2 mães, tem mais uma mãe que estava grávida e que, infelizmente, se em algum momento vocês escutarem falarem 19 vítimas, vocês corrijam, por favor, porque a gente precisa ressignificar a história está sendo mal contada. Não são 19 vítimas, são pelo menos 20, porque uma das crianças estava na barriga da mãe e essa mãe teve um aborto durante a passagem do rejeito. Ela perdeu o bebê e esse bebê não é contabilizado como uma das vítimas. E aí é muito contraditório num país que massacra, né, o aborto, uma situação como essa, a mulher que abortou na lama, que foi um aborto forçado, esse bebê não é considerado. Então eu acho que a gente precisa corrigir isso na história. Essa mãe sofre demais, porque ela nunca mais pôde ser mãe, ela perdeu a capacidade de gerar. E lá estava se discutindo isso também, né? E essa mãe também vai ser restituída ou vai ser... Tá em processo essa questão dela também, para que ela possa ser reconhecida também como vítima disso. Se vocês quiserem depois perguntar sobre essa cobertura, eu acompanhei durante 15 dias todas as atividades que aconteceram em Londres com as famílias das vítimas. O caso foi ajuizado por uma empresa inglesa, mas é um processo misto, né? Brasil e um escritório inglês que estão cuidando desse caso, mas é principalmente o escritório inglês. E eles que organizaram esse momento, né, para as mães, para as famílias, para poderem ir lá e darem depoimento. Elas ainda não tiveram oportunidade de falar dentro da corte, porque ainda não chegou o momento. Porque são 12 semanas o julgamento e vão ter várias etapas. E aí, nesse momento, eles fizeram vários atos na cidade, pela cidade, mostrando que eles estavam ali, que eles estavam levando esse assunto para ser debatido na Inglaterra. E teve muita visibilidade, assim, o que me impressionou bastante, principalmente a questão indígena. Eles têm uma sensibilidade grande para esse tema. Então, é estratégico também que se fale disso lá, que levem os representantes indígenas do Brasil para falar sobre esse tema publicamente. Esse foi um momento de homenagem para as vítimas, que foi feito dentro de um parque público. E tiveram alguns momentos de protesto, principalmente em frente à mineradora BHP, que é a mineradora responsável pela tragédia, né, pelo crime na bacia do Rio Doce.
e elas manifestaram em frente à sede da BHP e a polícia apareceu, foi esse momento. A polícia apareceu e tentou atrapalhar a manifestação, porque lá em Londres tem toda uma burocracia para se fazer manifestação, você tem que consultar, você tem que marcar, né, para fazer uma manifestação, e isso não foi avisado, foi algo espontâneo. A gente chegou em frente à BHP, já tinham policiais cercando e querendo saber o que estava acontecendo. Tiraram fotos, vieram tentar censurar mesmo. Só que não durou muito tempo, porque também a intenção ali era mostrar que estavam ali, assim. Viemos aqui, viemos falar sobre isso. Eu trouxe isso aqui, não é fotografia, mas tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo. No dia que se completou 9 anos, a Samarco publicou esse card no Instagram, que dizia sobre um acordo de pactuação. Não sei se vocês acompanharam, mas enquanto começou o julgamento na Inglaterra, na primeira semana, na sexta-feira, o julgamento começou segunda, na sexta-feira o governo brasileiro fez um acordo bilionário, né, com as mineradoras, de portas fechadas, sem participação das pessoas atingidas, e fechou esse acordo assim, sem nenhuma consulta de fato a essas pessoas que vão ser de certa forma reparadas por isso. E causou muita indignação, causou muita insatisfação das pessoas que estão acompanhando esse caso, porque foi totalmente injusto, e quem vai acabar recebendo e ficando, né, com esse dinheiro vai acabar sendo o governo, que vai ter que administrar esse recurso para políticas públicas na região. Mas as pessoas individualmente não vão ser ressarcidas como elas deveriam. Então, o que está acontecendo agora é que está tendo uma pressão muito grande. É por isso que agora, hoje, também a Justiça Brasileira deu bateu o martelo e disse que encerrou o assunto. Porque justamente esse acordo de repactuação, foi 170 bilhões, que foi o maior acordo da história, né, não só do Brasil, mas também do mundo, eles acham que com esse valor é possível reparar tudo que aconteceu, né, e todos os impactos que causaram. E, né, o que me chamou a atenção foi esse trecho no final, que ele fala: o acordo reafirma o nosso compromisso com o cumprimento integral da reparação em um ambiente jurídico adequado, porque eles deslegitimam o julgamento lá do caso em Londres. Então, por isso que eu trouxe isso para vocês verem a comunicação que eles estão fazendo. E no mesmo dia, uma diretora da BHP publicou isso aqui à noite, logo depois que saiu, né, sobre o acordo. Eles fizeram uma festa lá na Inglaterra, lá em Londres, comemorando o acordo, porque ficou barato, porque ele vai ser pago durante 20 anos. Então, assim, eles não, na verdade, saiu de graça para eles esse acordo, né? E agora eu queria trazer aqui vocês para esse lugar onde a gente está agora, porque, como eu disse no começo, né, esse espaço aqui tem uma importância para mim. Primeira vez que eu pisei aqui, acho que foi em 2016, pode passar uma foto. A Valéria, que é uma liderança comunitária aqui da Pedreira, ela não veio porque ela está indo para o G20 hoje, por isso ela não está aqui com a gente. Mas eu queria muito que ela tivesse, porque foi a primeira vez que eu estive aqui com os movimentos sociais, porque teve um protesto pela paz, né? Eu acho que aconteceu uma situação de violência na Pedreira e fizeram uma caminhada pela paz dentro da favela, que foi algo que para mim marcou muito, assim. Foi quando eu senti muito bem de estar aqui, falei, acho que eu preciso voltar mais nesse lugar. Eu gostei muito de conhecer as pessoas. A gente caminhou por dentro, né, das ruas aqui, passeou com as pessoas, conversou sobre o que estava acontecendo. E eu depois quero ouvir o Pai Ricardo falando sobre esse processo de pacificação desse território, né, que hoje está pacificado. Essas fotos são recentes? Não, são de 2016, foi a primeira vez que eu estive aqui. E depois, em 2017, teve uma ocupação no dia 7 de setembro, ocupação toda de mulheres, de um espaço que estava há 20 anos fechado, sem cumprir sua funcionalidade, né? Enfim, era uma antiga fábrica, né? E que lidava com questões acho que era de telecomunicação.
e essas salas estavam fechadas há muito tempo. Então, foi numa madrugada que eu vim para cá para fazer uma cobertura dessa ocupação, que é uma ocupação muito vitoriosa, que tem aqui, que é a Pátria Livre, que foi na força, né, na coragem que ela aconteceu, junto com os movimentos sociais, o Movimento de Trabalhadores por Direitos. Na época estava o Levante, né, acho que estava o MST também, ajudou nesse processo de ocupação. E hoje esse imóvel ocupa a função social dele, né? Então eu queria trazer também dessa história, que foi em 2017. E depois que eu contei para vocês, né, que depois de 6 meses do rompimento da barragem, bateu, né? Bateu a deprê e eu fiquei bem mal, fiquei muito, muito mal mesmo. E eu vim parar aqui, né? Uma amiga me passou o endereço e falou, ó, vá lá no meu terreiro, converse com o Pai de Santo, acho que você vai gostar, vai ser bom para você. E aí eu vim parar aqui novamente e fui parar lá no centro do Pai Ricardo, no Centro Cultural, no Centro Pai Jacob do Oriente, e que virou minha família. Então, assim, para mim esse lugar tem toda uma importância lá de trás e que vem se costurando, né? E agora eu fui fazer esse exercício de lembrar de alguns momentos importantes aqui e para mim é muito simbólico trazer sobre isso, porque acho que tem um preconceito, né? Tem um racismo estrutural na nossa sociedade que não nos permite se aproximar disso. E são pessoas que fazem parte da minha vida, que são pessoas muito importantes e que eu mantenho minha relação mais íntima possível, dentro do que é possível, né? De estar aqui, de estar presente. E nessas conexões, o povo Pataxó está conectado com o povo do terreiro, o povo do terreiro está conectado com as ocupações, e que está ligado intimamente aos movimentos sociais, e que está intimamente ligado aos atingidos por barragens, e está todo mundo se conectado nessa luta, porque é uma luta só, né? Uma luta por direito, uma luta por dignidade, uma luta por respeito, uma luta contra o racismo, né? Uma luta pelos direitos humanos básicos, né? Que infelizmente a gente não tem, né, no nosso país. E eu queria chamar vocês dois aqui, porque eu acho que alguém mais aqui é da Pedreira, ou é da Lagoinha, ou da comunidade. Sim, Patrick. Pois é. A gente está inaugurando um movimento aqui hoje. Eu acho muito importante a gente valorizar esse momento, porque vocês são muito especiais mesmo para mim, para o meu trabalho, e eu acho que para todo mundo aqui, porque vocês estão fazendo a luta de todo mundo, né? Enfrentando todo tipo de leão todos os dias para manter os territórios de pé. Então eu queria agradecer de verdade que vocês viessem aqui. Pai, conta para nós a importância desse lugar, fala para as pessoas. O que significa? Bom, gente, primeiramente agradecer, né, a presença, muito bom de comunidade, sociedade da fotografia. Olhando um pedacinho da gente aí na tela aí, a gente viu várias coisas e vê como é que é. A Lagoinha é onde o Horizonte nasce. Depois Carol Reis começa a deslanchar com o Raul Rei. O plano dele é nos deixar de fora, né? Tirando as pedras da pedreira e construindo um Belo Horizonte higienista, um Belo Horizonte racista, discriminatório. Mas ela ataca ela mesma, porque a cultura, a identidade, a forma de viver é toda originária, é toda afro, é toda afro-indígena, é toda indígena afro, sabe? Não tem como cada um pensar que pode nos tirar da vida deles. Eles não perceberam, a cada hora que matam um de nós, eles morrem um pouco. Só que eles morrem,
nós somos imortais. No máximo que eles vão conseguir por vir, nós vamos continuar imortais. E é esse território que a gente está falando, um território de imortalidade, um território de força, de resistência, de confluência, de expansão, sabe? E quando a gente está aqui na fotografia, a gente vê a importância desse instrumento, dessa ferramenta, e como é bom chegar a um dos nossos isso, porque a gente pode mostrar aquilo que a gente quer mostrar, e não estar exposto como se fosse um safari de clique. E estar aqui para falar isso é muito importante. Ver essas imagens aqui, está com a irmã Goró aqui, que a gente, na última ano, na que eu vi a foto, eu chorei, a gente tomou uma chuva na ocupação, né? Aí quando foi na Caturama, nós tínhamos na caixa d'água, mas somos mortais, estamos aqui, vamos estar sempre aqui. E tornar a agradecer, porque é muito importante esse trabalho feito com essa consciência, viu? Muito obrigado por estar lá, por viver, por correr o risco com a gente, né? Porque isso, às vezes a gente não tem pessoas da sociedade que correm o risco com a gente. Apoiar o serviço é fácil, sabe? Mandar sua contribuição financeira é fácil. Do auge dos privilégios, muitas vezes é necessário ser cada um de nós. Mas estar aqui, eu também quero celebrar e agradecer, porque é a oportunidade que a gente tem de falar que a gente quer estar nesses lugares e queremos que vocês estejam nos lugares com a gente. Às vezes, seus corpos podem ser as nossas barreiras. Porque o poder público, o colonizador, o assassino, o atacante, tem medo de bater nele, tem medo de dar um tiro pra cima de um filho de contato e qualquer. E estar aqui para falar isso, e estar nas câmeras, e ter câmeras potentes, ter pessoas ao nosso lado, é muito bom. É muito bom quando esse registro todo é partilhado e começa a fazer parte do nosso acervo, às vezes do portfólio, que a gente começa a ter algum acesso, ou às vezes de algum material para denúncia. E às vezes até mesmo material para fazer transmissão de saber. Então a fotografia é muito importante, quero agradecer a partilha disso tudo. Bom, gente, muito obrigado. Tacumã, Yamutimã, Jocana do Capuçu, Bicá, Aneriá, Baixu, Amã. Meu nome é Goró, como vocês viram ali, a gente fundou 2 comunidades ali em São Joaquim de Brito, mas primeiro a gente lutou e construiu e demarcamos a Feira Hippie e a Praça 7 de Belo Horizonte, deixando aqui a marca do sangue do nosso tio Genilson, Pataxó Manhãe, da qual é a etnia que eu também faço parte. E a gente ficou nas ruas de Belo Horizonte de 2011 até 2017. Então a gente enfrentou aqui essa selva de pedra e a gente teve muitos parceiros, muitos amigos, e até que a espiritualidade nos guiou até as margens do rio Paropeba, onde a comunidade ficava a 15 metros do rio, até que aconteceu e veio o crime da Vale ali no dia 19, em 2019. Antes da fundação da aldeia, em 2017, o Pai Ricardo, como a Isis, como tem ali o Raléu, como tem também muitos jovens da PUC, da UFG, estudantes da Casa de Estudantes, o Mufuso, onde também foi um recanto que acolheu a nossa comunidade, o Shopping Uai, aqui próximo de vocês, também fomos acolhidos ali dentro. Essa aldeia, ela foi nos dada e guiada por seu pai,
por Nhansum, pelos nossos ancestrais também, o povo de Fevereiro, Oxum, Xangô, Jurema. Então, a gente fez a parceria com esse povo e a gente conseguiu fundar em 2017 a aldeia Naoxorã, Pataxó Mamãe. Antes a gente tinha uma ideia de uma aldeia multiétnica, mas que aí a gente não conseguiu levar isso à frente. E aí ficou durante 6 meses a aldeia Naoxorã, Pataxó Mamãe. E logo em seguida chegou os nossos convidados, o povo Pataxó, um casal de ancião que saiu do fogo de 51, da aldeia mãe Barra Velha, no sul da Bahia, próximo ao Monte Pascoal. Essa família vive e vivia há mais de 45 anos no Taquaril. Eles não viviam em aldeia, seus netos, seus filhos nasceram todos ali, mas eles nunca perderam a origem de estar na Bahia. Nosso grupo também é oriundo, uma parte de Coroa Vermelha, outra parte de Camacã, da aldeia Catarina Paraguaçu, que é o povo Pataxó Mamãe, Tronco dos Cariri Sapuiá, e família de Galdino, para alguns repórteres que estão aqui, que são mais antigos, sabe que Galdino foi um indígena que foi queimado vivo em Brasília por jovens de classe alta, porque foi confundido por um mendigo, mendigo também é ser humano, sente frio, sente dor e tem necessidade. Então a gente, por passar por várias situações no contexto urbano, venda de artesanato era proibido, era preso, passamos necessidade por não deixar de trabalhar na rua, não tinha como pagar os aluguéis. Pai Ricardo, como vários outros grupos que entrou, levava a doação para a gente no aglomerado, mas era um grupo grande, ali no Jardim Vitória, no aglomerado ali em Pocaoi, então não dava para sustentar o grupo todo, então a gente decidiu ir participar de uma feira em Vipé, uma festa do livro, que acontece lá pela época de julho, e ali a gente conheceu a organização do MST, que estava acabando de ocupar uma área do Eike Batista, pessoa muito conhecida de vocês aí, os repórteres, que deu um belo golpe nos corpos públicos. Ele tinha uma área gigante ali em São Joaquim de Minas, uma fazenda, mas a gente não ocupou a área junto com o acampamento do MST, porque a gente não ocupa áreas abertas. Nós ocupamos e pegamos de volta o que é nosso por direito, a ZRPPM, porque uma unidade conservatória, quem sabe cuidar dela somos nós, e proteger. Então, a gente fez essa parceria com o MST e a gente ocupou a área da reserva, da área de preservação ambiental. A gente ocupou lá em 2017, em 2019 veio o crime da Vale. Um crime premeditado, onde destruiu não só a vida da nossa comunidade, como vocês mesmos viram ali, destruiu de vocês também, porque agora que vai começar a consequência desses crimes, tanto de Mariana como de Brumadinho, porque vocês estão correndo risco aqui na região metropolitana de ficar sem água. Não pense que as nascentes que estão na Serra do Curral, na Serra do Cantarela, todas as outras serras que nós temos aqui, vai conseguir abastecer vocês. Isso vai ser verídico daqui mais uns meses, porque a Lagoa do Narrado, vocês viram o que aconteceu ontem. A Lagoa que a gente tem a base da Flor, eles estão tentando implantar projetos de megas indústrias, então não vai ter como tratar aquela água. Então será que vocês vão ter que tratar o Rio das Velhas, que é o lugar onde fazia canoagem, a Lagoa da Pampulha, que foi criada para ser um reservatório de água para abastecer futuramente a geração dessa capital, hoje ela tem esgoto, a céu aberto, contaminada, e uma vez que a água é feita. Então, com esse crime, a gente colheu cada peixe, restos mortais de animais, pessoas. Tem uma foto muito bacana, que aí deve pedir autorização do nosso amigo Israel, vamos usar ela, porque ele passou a noite na nossa comunidade com a gente, após o meio-dia, a gente foi para uma zona quente ajudar a salvar pessoas, e ele tem uma foto muito bacana, e ao mesmo tempo triste, porque era uma luta do bem contra o mal. Quando a lama começa a chegar próximo à nossa comunidade,
comunidade, veio um capacete e lá estava escrito Vale. Como a lama é muito grossa, você não dava para identificar se era só um capacete ou se era um corpo. E assim, a lama ela dava uma volta com a água limpa, de repente, aquela água limpa começava a se tornar da cor de sangue. Então, a gente colheu cada peixe, tiramos o que deu para a gente tirar e a gente enterrou. Só depois de 5 dias que a nossa comunidade foi notada, porque apareceu o Greenpeace. Com a foto que eles fizeram, eles mandaram para essa imprensa e eles entraram lá dentro. E aí já começou a chegar outros jornalistas para poder nos dar atenção desse crime. E hoje a gente paga esse crime porque a minha comunidade, nós que fomos os fundadores, a Vale não nos deu o direito de ter uma terra, nos tirou do território contaminado, nos devolveu de novo para um aglomerado, onde a gente passou por várias discriminações raciais, não por parte de toda a comunidade do aglomerado, muito pelo contrário. Nos aglomerados, muitas famílias nos abraçaram, é um lugar que tem pessoas de um coração enorme, mas infelizmente uma pessoa tinha uma discriminação muito grande contra a gente e jogou gasolina dentro dos barracões onde a gente morava. A sorte é que a gente não estava na casa e um vizinho do lado, que era policial, sentiu o cheiro, chamou o corpo de bombeiro. A gente fez denúncia na Polícia Federal, não deu nada. E veio o Covid. Eu fui a primeira pessoa, a primeira indígena em Minas Gerais a pegar Covid, e mais 12 pessoas no meu grupo. E aí, ainda se recuperando do Covid, essa garota chega novamente lá no aglomerado e a gente fala para ela, Isis, a Vale acaba de comprar a fazenda da Índia lá em Brumadinho, vamos lá embora, ver isso? E destruiu foi ela. Aí estopou, a gente foi a primeira vez, aí era muito longe de tudo, o pessoal da comunidade falou não. Aí na segunda vez a gente tornou voltar para olhar uma que chama Fazenda da Bahia, que a Vale também comprou. E aí quando a gente estava voltando, a gente encontra com a mata do japonês toda pegando fogo, sendo grilada, destruída, com mais de 27 grileiros lá dentro, tirando madeiras de lei, tinha um pé de copaíba, tudo sendo vendido e explorado, que era uma área da Associação Nipo de Cultura Japonesa, onde pertence 60 famílias japonesas hoje esse território. E aí a Isis fez o vídeo, né, Isis? A Isis fez um vídeo aí. Naquela hora eu não estava em mim, mas sim os meus antepassados, meus ancestrais, entrou em mim. E a tristeza que a gente estava vendo, né, Isis? De ver tudo sendo devastado, e eles tentaram enganar tanto os japoneses como a polícia. Lá tem um campo de futebol, então eles fez como um ovo de Páscoa. Eles foram para trás da mata e deixou o recheio para o pessoal chegar e ver o recheio ali, e atrás estava a cratera, assim como a mineradora. E a gente trapaceou eles, essa menina muito inteligente, teve um dia de celular, ela conseguiu filmar todos os violeiros, e eles ofereceram os terrenos para nós. E aí a Isis prometeu de voltar no outro dia para comprar um terreno. Estou comprando hoje. A gente foi no dia 2 de julho e a gente já voltou dia 9 com a posse legal da área, entrando lá dentro com 4 famílias, onde a Associação Nipo Brasileira, que nem é do nosso país, que teve um olhar para a gente e doou esse território. E hoje, em 3 anos, nós temos lá a primeira escola bilíngue registrada da língua do meu povo. É uma escola trilíngue. Ela fala o Pachurran, que é a nossa língua, ela fala o português, inglês. E hoje a gente inaugurou agora, dia 12 de outubro, a primeira crechinha também bilíngue da comunidade. Temos unidade de saúde. E agora temos lançado lá também os nossos trabalhos didáticos com as nossas crianças, todos voltados para a língua. E eu deixo o convite para vocês. Que vocês vão lá, conheçam a história dessa comunidade. Em torno dela a gente está com 22 grileiros, mas os que estavam dentro da mata a gente não precisou entrar em conflito, só com a força do maracá, do ritual, da espiritualidade a gente conseguiu tirar todos. E dia 26 a gente vai ter uma visita dentro do território do Dr. Danilo, que é o juiz que está com a causa do processo da Vale, porque a Vale ela não deu terra para a minha comunidade, assim como ela não deu o básico até hoje a água.
Hoje a gente tem uma conta de água custeada por uma associação que a gente criou. A gente ocupou debaixo de barracas de lona. O pai Ricardo foi várias vezes e quando chegava lá era recebido a bala pelos grileiros. Mas a gente não perdeu isso. Então tem muitos repórteres como vocês, assim como a Isis, como o Raléu, como tantos outros, que ajudou a construir essa história. Então não foi uma história construída pela cacica no Rony, pelo vice-cacique Raléu, não. Foi construída por vocês. Porque quando a gente se junta, a gente se torna mais forte e a gente só vai conseguir vencer o que está para vir para a região metropolitana, que é a questão de ficar sem água, é voltando o movimento às ruas, é ocupando. E eu queria deixar um recado, porque a gente está gravando uma live, novamente para o governador Zema. Ele nos recebeu tem um mês atrás, em 8 anos do mandato dele, ele foi a primeira vez que ele recebia os indígenas e ele não sabia nem quantos postos tinha em Minas Gerais e para onde eles estavam. Então, e pelo jeito, a gente vai ter que fazer o primeiro acampamento Terra Livre de Minas Gerais, na cidade administrativa. E não é só nós, somos nós, todos os povos, indígenas, não indígenas, quilombola, cigano, LGBT, seja qual for o povo que está na região metropolitana, porque nós trabalhamos com igualdade social para todos, e não com desigualdade, igual o senhor governador Zema. E respeite o protocolo de postura. Quando a gente cai hoje com uma decisão judicial, onde criminosos passam de ser os certinhos, e nós que somos os réis, como a gente pode ter sido tão enganado e votado numa pessoa como o senhor? Como o senhor decepcionou a sociedade, e eu vou falar por mim, a nossa descendência indígena. O senhor deveria ter pelo menos um pouquinho de respeito, que até o senhor vai ficar sem água. E aí não vai ter jeito. Será que o seu dinheiro vai virar água? Não vai ter como. Eu trouxe um cocar pataxó tradicional da Bahia para o pai Ricardo, para casa. Queria que você entregasse para ele. E esse aqui é da nossa aldeia, da reserva da Jaqueira. Esse que é o cocar original do pataxó, viu? Para descobrir o pai Ricardo. Deu certo. Então aqui também o Ofá, meu santo, que eu sou de Oxóssi, o flecha do caçador não é um matador. Tem força, agilidade, esperteza, resistência, inteligência e eternidade. Pode o quê? Pode? Na folha da patioba eu bato, ninguém escuta. Na folha da patioba eu bato, ninguém escuta. Eu nasci na mata virgem, me criei na mata bruta. Eu nasci na mata virgem, me criei na mata bruta. Na folha da patioba eu bato, ninguém escuta. Na folha da patioba eu bato, ninguém escuta. Eu nasci na mata
a lei.